queridos, vamos ao texto, Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 1 a 4. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Até aí, amados. Bem, continuando aqui, queridos, nesse segundo sermão dessa série de pregações na carta de Paulo aos Efésios, eu queria aqui pontuar algumas coisas importantes. O que verdadeiramente nos importa com a exposição da carta de Paulo aos Efésios? O que verdadeiramente nos importa? Qual é a nossa verdadeira intenção? Bem, a edificação da nossa fé através desse meio de graça que o Senhor nos deixou disponível. Que meio de graça? A sua palavra. A palavra de Deus é um meio de graça. Assim como a pregação é um meio de graça, a igreja é um meio de graça. O que é um meio de graça? São meios que Deus estabeleceu a partir dos quais Ele iria nos abençoar espiritualmente. Então, Ele usa esses instrumentos para nos abençoar. E, de fato, não é isso? A palavra nos edifica, nos abençoa. Então, qual é o propósito e o que nos importa com a exposição da carta de Paulo aos Efésios? A edificação da nossa fé através desse meio de graça que Deus nos deixou disponível, a sua palavra santa, né? E nossa preocupação e objetivos são puramente pastorais, amados, tá? Isso é importante de se dizer aqui também. E o que está se dizendo quando se fala o seguinte: a nossa preocupação é puramente pastoral, ou os nossos objetivos são puramente pastorais? Porque nós queremos edificar mentes e corações dos filhos de Deus na sua palavra, e não somente inchar a mente com informações. Ok? Falamos aqui na semana passada do debate que, às vezes, acalorado, é trazido por conta das verdades que são colocadas aqui nesse capítulo 1 de Efésios. Ok, amados? E aí é muita preocupação com informação intelectual somente. E quando eu digo que os nossos objetivos são puramente pastorais, nós queremos dizer que queremos a edificação da mente e do coração. Não é a mente ou o coração. O avião voa com duas asas, ok, amados? Precisaríamos de outro inventor de aviação para colocar coisa diferente. O avião, como está aí, ele voa com duas asas. Então, é a mente e o coração. Então, esse é o nosso propósito com a exposição dessa carta. E eu quero dizer o seguinte: por ora, não nos importa muito o debate, as controvérsias que se levantam em torno das doutrinas que Paulo coloca em Efésios 1. Ok, amados? Por ora, como eu coloquei na semana passada, essas coisas virão no momento certo na exposição, mas não é não são as primeiras preocupações, esses debates, essas linhas, essas abordagens. Não, por ora não é. Não é isso que está nos preocupando. O que está nos preocupando, o que nos traz aqui, é a edificação de coração e mente dos filhos de Deus, do povo de Deus, né? E para a nossa edificação, amados, importa-nos expor as verdades reveladas em Efésios, ok? Para a nossa edificação, importa sim expor essas verdades que são colocadas aqui, reveladas pelo Espírito Santo de Deus na carta aos Efésios. E como que fazemos isso? Primeiro, na unção e graça do Espírito Santo. Como que alcançamos isso? Na oração. Joelho no chão. Pedindo a Deus graça.
por essa unção, para que o que for falado seja falado com a unção do Espírito, para que essa mesma questão ouvida seja ouvida na unção do Espírito Santo. Ok, amados? Então, como alcançar isso? Né? Edificação dos corações na exposição das verdades reveladas. Primeiro, com a unção do Espírito Santo, buscada na oração diante de Deus. E, em segundo lugar, fazendo uma exposição que seja fruto de uma boa hermenêutica, que significa aqui, então, estudo. Orar e estudar, para então expor. Existia um lema dos reformados que era o seguinte: orare et labutare, ou seja, orar e trabalhar. A gente busca Deus, ora pela unção, pela consagração e estuda o texto. Então, amados, tudo isso com muito zelo pelo reino de Deus e a casa de Deus. Ok, amados? Aqui é um lugar de edificação do coração e da mente. Tá? Não é um lugar, não é uma academia, tá? Para a gente discutir as ideias, não é um ringue de abordagens teológicas, ok? De teorias teológicas, não. É lugar de edificação. Porque às vezes, como falei na semana passada, se perde de vista a preciosidade do que Deus revelou por causa do debate. Por causa do debate. Que, aliás, falando só mais um pouquinho, amados, sobre isso, às vezes as verdades que estão aqui, nessa carta tão preciosa do apóstolo Paulo, assusta algumas pessoas, espanta algumas pessoas. E o problema não está na verdade revelada, o problema está na péssima hermenêutica, no péssimo entendimento, sabe? Isso aqui não é para trazer peso, é para trazer alegria. O apóstolo começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, às vezes, o que assusta é a hermenêutica de má qualidade, sabe? E a forma como é apresentada essa verdade. Então, nós estamos interessados no que Deus está revelando, ok, amados? Então, prosseguindo, amados, é importante recapitularmos pontos importantes que foram colocados aqui, para justamente nós termos corações livres e recebermos a palavra de Deus, tá? É importante a gente só voltar aqui em alguns pontos, alguns aspectos, só para o nosso coração ficar livre, porque, amados, há tanto debate, e às vezes debate de má qualidade em torno disso, que quando se fala no que Paulo está falando em Efésios 1, já vem à tona à memória esses debates, ok, amados? Esses debates. Então, o que acontece? A fervura é pelo debate. E se perde de vista, não tem mais o coração livre para receber a verdade, a palavra. Ok, queridos? Isso é muito importante também. Então, eu queria só aqui trazer pontos importantes para seguirmos com o coração livre, para recebermos essa verdade maravilhosa que Paulo está colocando. Eu estou falando tudo isso aqui, aqueles que conhecem a carta sabem que eu estou me referindo aos termos eleição e predestinação, ok? Que a carta revela, tá? Mas, às vezes, ao mencionar isso, já traz um tremor, e não sei como que é isso. E, então, é importante nós pensarmos em algumas coisas. Primeiro, amados, desafios para a nossa mente, porque, de fato, podem trazer, isso tudo pode, essas verdades podem trazer desafios para a nossa mente, tá? Por exemplo, quando se fala na eleição, pensa-se nos reprovados. E aí essa pode ser uma questão emocional para algumas pessoas. Mas como assim? Os reprovados? E isso gera um estado de alma, um nervosismo, e numa hermenêutica de má qualidade, nos leva para pontos que nós vamos nos embaralhar nisso, e aí incorremos em perigos, inclusive, diante de Deus. O que eu queria dizer aqui, voltar a falar aqui, como foi falado na semana passada, convém deixarmos as coisas que não foram reveladas para Deus, como citei aqui, Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós. Mas como assim criar vasos para ira?
Nós confiamos que Ele é santo, Ele é amor. Eu não posso amar mais o ser humano para dizer, isso é inconcebível. Ele reprovar seres humanos. Paulo fala nisso em Romanos. Quem é você para discutir com Deus? Isso pode revelar, amados, a má qualidade da confiança que nós temos em Deus, ok, amados? Mas isso aqui não é um tema, sabe? Só para dizer o seguinte, porque isso aí traz uma questão como se o ser humano perdido, cuja justiça é como trapo de imundícia diante de Deus, fosse mais amoroso do que o Senhor, mais sábio, mais justo, e que deixasse escapulir alguma coisa que no final o seu nome não será glorificado. Então, a gente tem que deixar essas coisas que não foram reveladas para Ele, que cabem a Ele. E uma coisa também muito importante, aí também tem a ver com o lado emocional das pessoas, né? Que quando começam a ler sobre eleição, escolha, e tem os seus amados, seus entes queridos, que não estão caminhando no Evangelho. É um pai que não vê o filho na casa de Deus, é um cônjuge que casado com alguém que não professa fé em Cristo. Isso gera, obviamente, uma aflição emocional, amados. Mas é muito importante o seguinte, queridos, nós não temos a mínima condição de julgar quem quer que seja como eleito ou reprovado. Nós não temos, amados. Não está em nós essa capacidade. Ainda não chegou o final definitivo. Mas não está na casa de Deus. Paulo dizia o seguinte, que ele sofria tudo, suportava tudo, por causa dos eleitos, que Deus ia chamar. Muitos já foram chamados eficazmente, outros ainda virão. Nós não podemos perder de vista, e aí, amados, isso gera, obviamente, um desejo, isso é acompanhado pelo desejo sincero de ver os nossos entes queridos amando Jesus, servindo a Deus, não é? Mas quando nós não vemos, aí gera essa aflição, e pode gerar essa aflição insuportável. Puxa, Senhor, será que o Senhor não elegeu fulano, meu querido filhinho, minha esposa, e por aí vai, amados. Nós não temos a menor condição de julgar quem quer que seja, porque não está fazendo isso ou aquilo, é eleito ou reprovado. Não esqueçamos do ladrão da cruz. Ok, amados? Não sabia nem que existia eleição. Não teve tempo de ler a carta de Paulo aos Efésios, porque ele não tinha escrito ainda, essa carta não tinha sido escrita ainda. Eleito. Que horas ele foi? Na hora de partir. Ok, amados? Então, confiemos nesse plano soberano de Deus. E uma coisa também importante, amados, estou falando aqui dos desafios racionais, tá, queridos? Paulo, a partir do verso 15, ele ora pelo coração e pela mente dos Efésios. Depois que ele apresenta toda essa doutrina maravilhosa, ele ora ao Senhor para que ele iluminasse a mente dos Efésios. E ele está orando pela igreja de Cristo, amados, ok? Aquela carta soberanamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus é uma carta não só para os Efésios, mas para a Igreja Cristã Evangelicidade. Amém, amados? Igreja Maranata, Igreja Wesleyana, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, ok, amados? A Igreja de 2025, ok, amados? E Paulo ora para que o Senhor abençoasse o entendimento, a mente dessas pessoas, para que elas compreendessem toda essa maravilha. Pois bem, amados, tudo isso lembrando aí os desafios que podem ser trazidos na exposição dessas doutrinas. E aí eu quero entrar no tema de hoje. E o tema é que os eternos propósitos de Deus tocaram o solo da nossa história. Ok, amados? Isso que nos importa. Aqui. Bendito, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4 ele diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante
dele. O apóstolo Paulo está falando aqui da real natureza da nossa redenção em Jesus Cristo. Ou melhor, da fonte de onde emanou a nossa salvação e a nossa redenção em Jesus Cristo. Mas vamos lá. Nós temos uma vivência histórica das nossas experiências que está na nossa memória, tá, amados? Nós temos acesso às nossas vivências históricas que estão em nossa memória. O que eu estou falando aqui? O tempo em que nós ouvimos sobre o Evangelho, sobre as Escrituras Sagradas. Nós temos isso na nossa memória. Alguns ouviram as Escrituras desde a infância. Os privilegiados que são nascidos em lares cristãos ouvem desde a infância. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele fala da avó de Timóteo, que chamava-se Lóide, e da mãe de Timóteo, que se chamava Eunice, ok? E ele, então, ele diz o seguinte: você conhece as Sagradas Letras desde cedo, você conhece. Que significa dizer, ele está lembrando que essas mulheres criaram Timóteo no ensino das Escrituras Sagradas. Então, amados, nós temos, quando Paulo lembra isso para Timóteo, obviamente Timóteo recobra que a sua avó e sua mãe falavam de Jesus desde cedo, ok? Então, nós temos na nossa memória essas nossas experiências gravadas na nossa vivência histórica, ok? O tempo que nós ouvimos o Evangelho, as Escrituras. Volto a dizer, alguns na infância, outros na vida adulta, e outros ainda já na velhice. Alguns tão cedo que vão ser devotados ao serviço bendito da obra de Deus. Outros ouvirão só em tempo de dizer tchau para o mundo e estou no reino de Deus. Ok? Mas ele ouviu. Ele ouviu. Ok? Então nós temos essas lembranças em nossa memória. Nós temos memória também da nossa conversão. Se nós fizermos um esforço, nós vamos nos lembrar de nossas primeiras experiências com Deus, do quanto a vida passou a ter um sentido e um significado diferentes, gloriosos. Uma vez eu conversando com minha esposa, eu me lembrei, você vai lembrando assim dessas memórias, né? E eu falei, olha, quando eu me converti, a impressão que eu tinha, que o dia era mais claro, que o sol era mais pleno, que o céu era mais azul. E eu conversando com ela, isso me veio, amados, numa manhã de oração, a lembrança de uma manhã de oração, em que eu olhei para a vida e você empresta um sentido, um significado, e vê como que tudo é mais lindo. Você tem essas memórias gravadas na sua mente. Mas Paulo, amados, está aqui revelando que há um aspecto insondavelmente maravilhoso que faz parte da natureza da nossa redenção. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos memória de quando ouvimos a mensagem, quem nos pregou o Evangelho, se foi desde a infância, se foi na vida adulta, na velhice, nós temos essas memórias. E temos a memória também do momento em que tudo isso começou a fazer sentido, que você começou de fato a acreditar, buscar Deus, se envolver com Ele, ter comunhão com Ele. Mas Paulo está aqui revelando em Efésios capítulo 1, que há um aspecto insondavelmente maravilhoso que faz parte da natureza da nossa redenção, que não está na nossa memória, obviamente, e que só é possível conhecer porque Deus o revelou. Pois esses mistérios fazem parte da pessoa de Deus e de seus propósitos eternos. Ok, amados? Assim como ninguém jamais viu a Deus, obviamente ninguém jamais conheceu os seus propósitos e intenção. Ok, amados? Mas assim como Cristo Jesus revelou Deus, igualmente, ele revelou os propósitos de Deus, propósitos que são necessários que nós conheçamos. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante
dele. Lá no verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: em Cristo fomos também feitos herança. Agora olha o que ele diz a seguir: predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus faz tudo conforme o seu propósito. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele não está dizendo aqui, aquele que salva as pessoas conforme o conselho da sua vontade, não. Aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Pois bem, amados, Paulo não está aqui inventando coisa, trazendo novidade. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 14 e 16, diz assim: e Deus disse que haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. José, por que você está fazendo Gênesis? Para mostrar que Paulo está pregando uma doutrina que está desde o primeiro livro das Sagradas Escrituras. Deus faz tudo conforme o seu propósito. Ele não criou o sol e disse assim, vamos ver o que dá, e iluminou. Não é isso. Ele fez o sol para iluminar o dia, e fez a lua para governar a noite, e fez as estrelas. A criação, amados, presta atenção nisso. A criação é resultado da ação daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Toda a criação. Aliás, amados, deixa eu falar aqui um detalhe importante. Só há ciência no mundo porque todas as coisas foram criadas com um propósito. Só há ciência porque toda a criação foi feita por aquele que faz todas as coisas com um propósito. O que eu estou querendo dizer? A medicina vai estudar o corpo humano e ele sabe qual o propósito de cada órgão, de cada artéria, e que se der ruim aqui, vai comprometer o todo, porque tudo foi feito com propósito, e não só a ciência médica, amados, todas as ciências, as estruturas, a física, tudo, amados, a estrutura da alma humana, tudo, queridos. Então só há ciência no mundo, porque Deus fez todas as coisas com propósito. Quando você vai estudar as coisas, seja lá o campo da sua ciência, você vai encontrar um conhecimento, porque está tudo encadeado e feito com propósito. Será que Deus se preocuparia somente com os astros, sol e lua? E não com seres humanos? Se o sol foi criado com propósito, para quê? Para governar o dia, para iluminar o mundo. A lua para governar a noite, o sol e lua para as estações. Não sabemos que estamos no outono somente porque está lá no calendário. A gente vê o sol um pouco mais para cá. E a gente vê que a luz é mais suave. A temperatura é mais maravilhosa. Porque Ele criou todas as coisas com um propósito. Agora a pergunta é, será que Deus se preocupa só com sol e lua? E não com o ser humano? Deus chamou o sol e a lua à existência, sabendo o que eles seriam e para que serviriam. Fez para iluminar e para governar. Assim como todos os astros, todas as artérias, todas as células, amados. Estamos no Deus Todo-Poderoso, soberano. Amém, amados? Que governa todas as coisas. Ele governa o que criou. Todas as leis foram criadas por Ele. Está tudo na mão dEle. Agora, amados, a pergunta continua. Será que essa preocupação de Deus é só com sol e lua? Ele não nos chamou à existência, pouco se importando, amados, com o que seria de nós eternamente. Aqui que eu quero que você preste bastante atenção nisso. Segunda carta de Paulo aos Efésios, Deus nos criou com um propósito eterno. Com que propósito Deus nos criou?
Eu acho que está um pouquinho frio, Josias. Estou vendo os ombros se encolhendo assim, aí é hora de socorrer, né, amados? Outono está maravilhoso, mas é lá fora, aqui pode estar um pouquinho frio. Tem gente que começa a fazer assim, espremer isso aqui. Meu Deus, pois bem, amados, dá para voltar aqui? Vamos voltar um pouquinho. Deus criou todas as coisas com um propósito. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite e tudo o mais com um propósito. Como falamos, aliás, a ciência, porque tudo foi feito com propósito. E é só estudar ali, você vai encontrar o propósito, você vai encontrar o mecanismo de como funciona. Ok, amados? E aí a pergunta foi, mas Deus se preocupa só com astros? O mundo inanimado? Ele não nos chamou à existência, pouco se importando com o nosso destino eterno, ou que nós seríamos e para que serviríamos. E a pergunta foi, com que propósito Deus nos criou então? Se criou o sol e a lua para? Com que propósito nós fomos criados? Escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Esse é o propósito, amados. Segura aí, a temperatura vai melhorar, tá, amados? Com que propósito Deus nos criou? Escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, antes de ter nos criado, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E é aqui que nós vamos ficar hoje, amados. Santos e irrepreensíveis. Esse foi o propósito com o qual ele nos chamou à existência. Santos e irrepreensíveis diante dele, do próprio Deus. Por que tem que ser santo e irrepreensível? Porque ele é santo. Amém, amados? Então, não tem como estar diante de Deus sem ser santo. Salmo 24, 3 e 4 dizem assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Quer mais um? Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais outro? Hebreus 12, 14. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a necessidade de sermos santos e irrepreensíveis para estarmos diante de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Pronto. Agora vamos à prática, amados. Me acompanhem. Será que quando olhamos para nós mesmos, a realidade que conhecemos de nós não podemos pensar da seguinte forma: olha, Senhor, por mais absurdo que possa parecer, porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado, no meu caso, a sua eleição parece não estar dando certo. Eu tenho consciência de que, embora queira, eu não consigo ser irrepreensível. Olha, amados, nós temos Romanos 7, a partir do verso 15, para dizer que nós não estamos delirando, pensando mal de nós mesmos. E aí? Quando somos honestos com o que somos? Alguns caminhos perigosos aqui. Um é pensar assim: eu não sou eleito, porque eu não sou santo e irrepreensível. E o outro caminho é achar, no meu caso, Senhor, por mais absurdo que seja, a tua eleição não está funcionando. Olha, é isso mesmo? Há condição da eleição não funcionar, amados? Quando nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas tem uma coisa acontecendo aqui. Quando eu olho para a minha vida,
vejo que não estou conseguindo viver de modo irrepreensível. Então seria isso, no meu caso, deu errado. Porque a gente pode pensar assim, mas pode ser que eu não seja eleito, mas espera aí, eu vou recorrer aqui a uma coisa impressionante e que vai dividir as águas, o testemunho do Espírito Santo. Porque no mesmo caso em que você olha para você e você vê suas falhas, o quanto você pode estar em alguns momentos longe de ser irrepreensível, você também carrega o testemunho do Espírito Santo, que diz que você é filho de Deus. E aí, nós temos uma questão. Neste caso, temos que resolver a questão. E aí, amados, a questão deve caminhar, sabe para onde? De que forma nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus? De que forma? O texto diz o quê? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Quem é esse nele aqui? Em Cristo. Então, eis aqui a resposta. De que forma, então, nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus? Em Cristo. Deixa eu ler de novo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Presta atenção, por favor. Tem aqueles aros, aquelas argolas, né? Que se a gente perder, a gente perde todo o fio da meada. Eu estou dizendo, amados, que na nossa vida, na nossa experiência, nós olhamos para nós, embora com muito desejo de encontrar uma vida irrepreensível e santa o tempo todo, porque para isso nós fomos escolhidos e eleitos, nós encontramos alguns defeitos. Então, o perigo é pensar que não somos eleitos por Deus, ou então, quando eu vejo que eu tenho o testemunho do Espírito Santo, que sim, eu sou filho de Deus, eu pensar, não, então não está dando certo. No meu caso, não dá. E a minha pergunta foi, como que resolver essa questão? Trazendo uma pergunta, de que modo nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus? Em Cristo. O que nos leva a dizer o seguinte, amados, só há possibilidade de ser santo e irrepreensível diante de Deus para quem estiver em Cristo Jesus. Amém, amados? Esse é o ponto. Estar em Cristo Jesus no mundo é a maior prova de que você foi eleito por Ele antes da fundação do mundo. Eu diria diferente. Estar no mundo, na experiência, na história, em Cristo Jesus, é a única prova que você tem para você saber que, de fato, você foi eleito por Deus para a salvação antes da fundação do mundo. 2 Coríntios 5:17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E Jesus Cristo, amados, alguns assim, que gostam muito de estudar a Bíblia, mas não sei por que razão, com o coração atravessado por muitos equívocos, vão dizer que a teologia de Paulo não é a teologia de Cristo. Paulo é inventor de teologia, sabe? É um modo não consagrado de ler, estudar as Escrituras. Tá? Mas Jesus falou de eleição. Paulo não está inventando. Aliás, Paulo só conhece o que está registrando aqui em Efésios, porque o Senhor Jesus está revelando a ele. A conversão de Paulo começa com um encontro real com Cristo. Quando ele é jogado por terra, sem capacidade de ver, por conta da forte luz que ele viu diante dele. E ele pergunta, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E dali esse encontro não deixou de acontecer. E as revelações que ele traz são revelações de Cristo Jesus. Então, Jesus também falou de eleição. João, capítulo 15, verso 16, ele diz, não foram vocês que me escolheram. Olha, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Isso aqui é o que, amados?
Porque tem uma teologia propondo ou você jogar fora tudo que Paulo falou e ficar só com as palavras de Jesus, heresia, amados. Ou então ficar tudo com o que Paulo falou e esquecer esse negócio de Cristo, cruz, ressurreição. Paulo só está reproduzindo uma doutrina ensinada por Cristo. Não foram vocês que escolheram a mim. Muito pelo contrário. Eu os escolhi. Eu que os escolhi. Queridos, eu falei aqui no começo que o propósito da exposição dessa série é trazer edificação e conforto ao nosso coração. Ok, amados? E diante disso, o conforto e a segurança dessa revelação de Paulo nos faz olhar para a nossa condição espiritual hoje e nos olhar para a condição espiritual no futuro com paz. Que futuro, José? Futuro que para cada ser humano ou será glorioso ou será tenebroso. Juízo final. Então, amados, quando nós compreendemos e entendemos a beleza, a glória dessa doutrina e o valor dela, nós vamos dizer com Paulo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Eu falei que, por hora, não me importa muito o debate, as controvérsias que são trazidas em torno dessa doutrina, tá, amados? Mas, de vez em quando, a gente colhe umazinha. Tem uma oposição à pregação da doutrina da eleição, da predestinação, da escolha de Deus, que circula muito por aí. Alguns se opõem à doutrina da eleição por acharem que ela vai produzir relaxamento e desleixo na vida espiritual. E eles têm razão, tá? Essa doutrina provoca relaxamento e desleixo na vida espiritual dos não convertidos, dos falsos convertidos, não na vida do verdadeiro convertido. Muito ao contrário, amados. Para o verdadeiro convertido, essa doutrina trará muito amor e muito temor a Deus. Qualquer sinal de pecado, amados, na vida do convertido, traz temor ao coração e não acomodação. É uma diferença que se vive, que se experimenta. A fé verdadeira é acompanhada de arrependimento o tempo todo, amados. O tempo todo. Não faz sentido, amados, ouvir essa verdade e viver diante de Deus sem responsabilidade. Escolhidos nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, onde? Diante dele. Diante de Deus. Então, não faz nenhum sentido ouvir essas verdades sem carregar no coração uma responsabilidade na vida. Mas eu quero olhar aqui para o lado positivo disso tudo, o crente verdadeiro, e aí guarde isso no seu coração, nessa manhã. O crente verdadeiro só consegue santificar-se porque foi escolhido antes da fundação do mundo. Somente por isso. E não tem nada aqui de automático, sabe? E que faz jogar fora o temor. Sabe o que eu estou dizendo? Ah, é assim? Eu fui eleito antes da fundação do mundo, vou ligar essa chave aqui, eleito, e vou viver a vida como eu quero. Não existe nada de automático aqui, amados. Absolutamente nada. Jamais um crente fiel dirá: o Senhor vai tolerar esse pecado que eu estou amando nesse momento? Porque eu sou eleito. Amados, o cristão verdadeiro jamais dirá isso, ou pensará isso, ou achará isso. Que o Senhor, Ele vai tolerar esse pecado que eu estou cometendo, porque eu estou amando por um simples fato: eu sou eleito, eu sou escolhido. Ao contrário, Ele vai gritar:
Tenha misericórdia de mim, Senhor, como Pedro gritou quando estava perecendo por falta de fé, pecando contra Cristo. Ele sentiu que estava afundando, e ele disse: socorro, Senhor, eu estou perecendo, e o Senhor o levantou. Essa é a experiência, viu, amados? João, capítulo 14, verso 21, diz aqui, assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se a pessoa quiser se enganar, é um problema dela. Agora, não venha caminhar num caminho de falsa segurança, trazendo a Bíblia Sagrada como fundamento. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Preste atenção, amados, prestem atenção. Guardar os mandamentos é um maravilhoso sinal de que você ama a Deus de verdade e que você está em Cristo de verdade. Nós temos pavor de alguns sinais, né, de alguns sintomas. Né? Qualquer caroço, meu Deus, será que é uma doença ruim? Será que é um câncer? E a gente só descansa quando vai lá, faz o exame, diz: não, não é, tranquilo, é benigno. Mas a gente não tem esse pavor, amados, com alguns sintomas na nossa vida, de pecados, que podem falar de uma condição mortal, não temporal, mas para a eternidade, e não nos preocupamos. Qualquer coisa que incomoda um pouco mais, eu vou correndo para o médico, e suando frio. Tem gente que tem tanto medo que nem vai ao médico, não é verdade? Não quero ouvir, que deve ser. Mas a gente não se preocupa com sintomas que podem indicar coisas muito perigosas na nossa vida, amados. Como, por exemplo, não guardar aquilo que Deus quer que guardemos. Mateus 16, 24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você vê isso na sua vida? Quantas vezes você tem que dizer não aos desejos do seu coração? Porque você ama Cristo e quer ficar diante de todos os prejuízos, mas junto de Cristo Jesus. São sintomas bons, amados. O contrário são sintomas perigosos. Mateus 7, 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, amados, não tem aqui dizer assim: olha, eu vi uma doutrina maravilhosa, que eu sou eleito desde antes da fundação do mundo. Opa, virei a chave, botei o casaco nas costas e vou viver a vida adoidado. Então, essa oposição, olha, isso vai gerar relaxamento, frouxidão na vida espiritual, na devoção, só se essa doutrina for mal pregada, fruto de uma má hermenêutica, amados. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Filipenses, capítulo 2, verso 12, diz assim: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Ok, amados? Esse é o maior bem que eu poderia ter recebido em toda a minha existência. Isso deve ser tratado com todo cuidado, com todo tremor. Ainda, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Olha, amados, viu? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Todo progresso, amados, na vida de santidade é fruto da eleição. Amém? Isso é importante também porque às vezes você vê tanta soberba espiritual, né? Soberba de santidade, colarinho grosso, estou terminando, tá, amados?
por causa da santidade. Mas olha o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 2, verso 4, e que se encaixa muito bem aqui no que estamos discutindo. Nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Paulo diz assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento? O que a Bíblia está falando aqui, irmãos? Quem se arrepende é Deus por nós, por mim? Não. Eu me arrependo. Mas quem me leva a esse arrependimento? É Ele. A mesma coisa a fé. A fé é um dom de Deus, né, amados? Mas é Deus que tem fé por nós? Não, nós que temos fé. Ele nos dá esse dom para termos fé. Do mesmo modo, Paulo está falando aqui do arrependimento. Você ignora isso? Que é Ele que te conduz porque você foi eleito antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dEle. Queria ler aqui, amados, esse documento aqui é maravilhoso, ó. Cânones de Dort, século XVI, da Igreja de Cristo, da Igreja Reformada. Tá? Vou comprar para deixar disponível aqui para os irmãos. Maravilhoso de ler, profundíssimo, profundíssimo. Falando ainda do que Paulo está falando aqui, amados, será que você ignora que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? Você foi escolhido e Ele trabalha na sua vida para que você seja santo e irrepreensível diante de Deus. Olha o que os cânones de Dort diz, amados. Como ocorre a conversão? Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira: Ele faz com que ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado e internece o que estava duro, circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Olha que coisa gloriosa, amados. Essa obra de Deus na história, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele a torna boa. Estava indisposta a alma, a vontade. Estava indisposta, mas Ele a torna disposta. Era rebelde, mas Ele faz obediente. Olha aqui, amados, obediência é uma obra do Espírito Santo em nós, porque fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Ele move e fortalece essa vontade de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. É o que Paulo está falando aqui em Romanos. Você ignora que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? Todas as vezes que você erra diante dEle, e você se arrepende e vai diante dEle. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, eu queria concluir frisando o seguinte: a alegria imensa por ver nosso avanço. Não é verdade, amados? Seu desejo de orar, seu desejo de amar as Escrituras. Eu comecei esse ano relendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros, no Antigo Testamento, os 5 primeiros livros. E chegou um momento, amados, que eu vi meu coração tão motivado que eu parei diante de Deus e disse assim: Senhor, eu quero te louvar por esse desejo que o Senhor está colocando no meu coração pelas Escrituras. Porque é Ele que faz isso, amados. É porque eu sou pastor? Não. Eu poderia estar usando isso aqui justamente com outros propósitos. Mas Ele sabe o quanto eu me deleito nessa releitura dos 5 primeiros livros da Escritura Sagrada. Então, alegria imensa por nosso avanço, amados, por cada vez que temos coragem e força de Deus para dizer não ao pecado, negando a nós mesmos.
E a vontade que muitas vezes fica lá, aliás, a vontade não, que essa foi renovada, mas a velha natureza que está lá como uma criança birrenta, segurando na mãe, dizendo, eu quero, eu preciso. E a mãe dizendo, não, você não pode. E quantas vezes a gente tem que dizer assim, não, negando a nós mesmos. Não vem de nós isso. Isso é dom de Deus, porque fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, eu queria frisar isso aqui, amados. Eu falei que isso aqui é para nos edificar. Então, cabe aqui uma alegria imensa por qualquer avanço nosso no caminho de santificação. E, ao mesmo tempo, toda a glória e honra ao Deus bendito que nos escolheu. Amém, amados? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sermos santos e irrepreensíveis. Só mais uma notinha aqui. Primeiro, Cristo cobre tudo, porque nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis nele. E só há condição de ser santo e irrepreensível estando em Cristo Jesus. E estando em Cristo Jesus, não há pendência, amados. O Senhor nos olha através do seu Filho. Ele não vê você longe de outras lentes. É através de Cristo Jesus. E é aqui que alguns opositores da doutrina, da eleição e da predestinação vão dizer, isso gera um relaxamento. Porque tem o lado B. Primeiro, Cristo cobre tudo. Hoje está tudo certo, resolvido entre nós e Deus. Para quê, amados? Para avançarmos em santificação. Amém, amados? Não para ficarmos por aí degustando pecados. Uma pitadinha aqui, uma provinha ali. Não foi para isso. E aí, isso é um sintoma. Marca uma consulta, segunda-feira, não com Mateus Marques, mas com o Espírito Santo de Deus, tá, amados? Senhor, o que é isso? Porque eu tenho essa vontade, esse sintoma aqui, Senhor. Amados, concluindo, queridos, somente na garantia e na certeza dessa doutrina de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, é que Paulo pode escrever lá o que escreveu em Filipenses, capítulo 6. Estou certo, olha o que Paulo diz, estou certo, não tenho dúvida, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, amados? Como nós podemos, amados, calar a voz do Espírito Santo e impedi-lo de revelar uma verdade tão consoladora como essa? Que me perdoem os opositores, mas essa é uma doutrina que tem que ser proclamada com toda a força da voz. José, mas eu fico pensando como que eu vou pregar para fulano, que está assim, sabe, mergulhado no pecado. E será que ele não precisa escutar isso, que Deus tem toda a força para dar a ele, para ele vencer, seja o que for? Mas aí é outro sermão, amados. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, que essa doutrina nos dá certezas gloriosas. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por quê? Porque vocês foram escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. É diante dele que você vive e é diante dele que você estará lá no final. Quando a Bíblia diz que ele separará as ovelhas dos bodes, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. As ovelhas, ele dirá, vinde, possui por herança o reino que está preparado para vocês. Onde? Diante dele eternamente, o que é santo, santo, santo. Somente essa convicção, amados. E aliás, queridos, como isso nos dá força para dizer não ao que precisa escutar de nós o não.
Porque como que o inimigo sabe armar mesa para a gente, sabe? A ponto de nós olharmos e falar assim, pensar assim, ah não, isso é irresistível. E o Senhor é poderoso para dizer, quem falou a você que você não consegue resistir isso? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém, amados? Vamos ficar de pé e vamos orar.